Pastor, essa questão agora vai ser complicada? Não. Mas é porque como tem mais informações numéricas, o que é que a gente precisa ter cuidado? Organizar essas informações, que é para procurar exatamente onde a gente precisa, tá? Então, vê comigo a questão número 4 agora. A questão número 4, gente, o enunciado diz assim, questão 4. Tem um texto. Um novo exame para detectar certa doença foi testado em 300 pessoas, sendo 200 sadias e 100 portadoras de tal doença. Após o teste, verificou-se que dos laudos referentes a pessoas sadias, 170 resultaram negativos, e dos laudos referentes a pessoas portadoras de doença, 90 resultaram positivos. Então, antes da gente continuar, deixa eu fazer uma observação aqui com vocês. É a seguinte observação. Pessoal, pelo que a informação do texto está passando para a gente, me parece que esse teste aí, ele não é totalmente confiável. Porque olha só, se uma pessoa está sadia e vai fazer um exame, o resultado é para dar positivo ou negativo. Presta atenção, uma pessoa está sadia, ela não tem a doença, ela foi fazer o exame, o resultado é para dar positivo ou negativo? Negativo. Então significa dizer que todas as pessoas que estão sadias e que fizeram o exame, o resultado tinha que dar negativo. Mas a questão está dizendo isso? Não. A questão está dizendo que quantas pessoas eram sadias? Leia aí, quantas pessoas sadias? 200. Dessas 200 pessoas sadias, o teste deu negativo para quantas? Para 170. Então significa dizer que esse teste, ele não é 100% confiável, é falho. Porque era para ter dado negativo para todo mundo. E as pessoas que estão doentes fizeram o exame deveria acusar o resultado o quê? Positivo. Todo mundo que está doente vai fazer o exame, o resultado deveria dar positivo. Pessoal, pelo que o texto diz, quantas pessoas são doentes? 100 pessoas doentes. Então o resultado deveria dar positivo para quantas? Para todas elas. Mas está dando resultado positivo para todas? Não, está dando resultado positivo para quantas? Para 90. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esses resultados e vou ter que separar. Eu vou ter que separar de que maneira? Vamos aqui comigo, ó. Primeira informação importante: o exame foi testado em 300 pessoas, né? Vamos marcar isso. São 300 pessoas, sendo 200 sadias e 100 portadoras da doença. Então vamos dividir assim, ó: pessoas sadias e pessoas portadoras de doença. Quantas pessoas são sadias? Quantas são sadias? 200 pessoas sadias. Quantas são portadoras de doença? 100. Então vocês precisam montar esse quadrozinho aí, ó, que eu estou fazendo. Separa assim, ó: pessoas sadias, 200. Pessoas doentes, 100. Faça esse quadrinho. Estou esperando. Então anota: pessoas sadias 200, pessoas doentes 100. Beleza? Vamos continuar agora. Vem. Volta. Então pessoas sadias 200, né? Anota: pessoas doentes 100. Pessoal, lá na questão está dizendo o seguinte: dessas pessoas que são sadias, fizeram o exame, o que é que a gente discutiu? Uma pessoa sadia faz o exame, é para o resultado dar positivo ou negativo? É para o resultado dar negativo. É para o resultado dar negativo para todo mundo. Mas pelo que o texto diz, o resultado é negativo para quantas? Para 170. Então você vai colocar assim, ó: para 170 delas, o resultado é negativo. Mas não foram 200 pessoas? Foram. Se só deu resultado negativo para 170, o que é que eu posso dizer das outras? As outras são quantas? As outras são 30. O resultado é o que então? Positivo. O resultado ou vai dar positivo ou negativo, tá? Então você faz essa divisão. Das 200 pessoas que são sadias, para 170 delas o resultado é negativo, e para as outras são 30. O resultado é positivo. Tá bom? Vamos para o outro lado da tabela, para as pessoas que estão doentes. Uma pessoa que está doente acabou de fazer o exame. O resultado é para dar positivo ou negativo? O
O resultado é para dar positivo. Então eu deveria ter, gente, um resultado positivo para quantas? Para 100 delas. Mas tem resultado positivo quantas? Só 90. Então vamos botar aqui, dessas 100 pessoas que estão doentes, 90 delas têm resultado positivo. Mas não eram 100 pessoas. Então o que eu posso dizer das outras? Das outras o resultado é o quê? Negativo. Então as outras 10, que não eram 100, eu já botei 90, faltam 10. O resultado deu, negativo. Pronto, tem que montar a tabela bonitinha desse jeito aí, ó. 200 pessoas sadias, 30 com resultado positivo e 170 com resultado negativo. Pessoas que são doentes, 90 com resultado positivo, 10 com resultado negativo. Joia? Agora a gente está pronto para responder as perguntas. Tudo é questão de organizar os dados. Organizei um para frente agora. Então bora lá. Qual é a pergunta da questão 4? A pergunta da questão 4 é assim, ó. Deixa eu ler aqui com vocês. Sorteando ao acaso um desses 300 laudos, qual é a probabilidade de que ele seja positivo? Então vamos lá. Eu vou sortear um dos 300 laudos e eu quero saber a probabilidade do resultado ser positivo. Pessoal, qual é o número total de casos? Qual? 300. A questão está dizendo que você vai sortear um dos 300 laudos, então você vai sortear uma pessoa qualquer. Então, o número total de casos, 300. Aí, qual foi a pergunta? A pergunta foi: qual é a probabilidade de selecionar uma pessoa que tenha laudo o quê? Positivo. Será que todo mundo tem laudo positivo? Quem é que tem laudo positivo? Quem tem laudo positivo são os 30 mais os 90. Não é não? Quem tem laudo positivo? São quantas pessoas com laudo positivo? 120. Então, já sei o que é favorável e já sei o total. Então vamos fazer um cálculo da probabilidade. Sorteado, o que eu vou fazer? Sorteado ao acaso um desses 300 laudos, qual é a probabilidade de que ele seja positivo? Não foi essa a pergunta? Foi? Então vamos lá. Número de casos favoráveis, qual é? Número de casos favoráveis? 120. São todas as pessoas que têm laudo positivo. E qual é o número total de casos? O número total de casos é 300, que são 300 pessoas. Então a probabilidade é o quê? 120 sobre 300. Tem alguma resposta desse jeito? Não, então eu vou ter que simplificar. Eu vou dividir como? Em cima eu vou dividir por 60, embaixo eu vou dividir por 60. Quanto é 120 dividido por 60? 120 por 60, 2. E 300 dividido por 60, 5. Então a resposta qual é? 2 sobre 5. 2 sobre 5 é a resposta. Tem essa opção aí, 2 sobre 5. Qual item? Item A. O item A. Pessoal, só uma informação que eu quero passar aqui. Né? Já vieram algumas pessoas conversar aqui comigo. Alexandre, eu estou dando uma olhada no gabarito. O gabarito lá, de alguma questão que falou, tu passou o gabarito e parece que lá atrás o gabarito está errado. Pessoal, assim, ó, hoje, quando eu estava dando uma olhada de novo nessa aula, eu conferi todos os gabaritos que eu mandei. Os gabaritos que eu mandei, eu garanto que eu mandei de certo. Agora, pode acontecer também o seguinte: como o rapaz que recebe o material tem que diagramar para colocar lá no espaço pedindo, às vezes acontece na hora da diagramação, perder alguma informação, e às vezes, sei lá, o cara pode colocar, não é uma coisa intencional, mas pode acontecer, tá certo? Pois é, são dois gabaritos, um exercício de sala e tem um gabarito de casa. Então é interessante ver direitinho aí, para ver se você não está olhando é um outro gabarito, tá certo? O que é interessante também? Pessoal, o material, você não tem acesso à resolução. Então, se você acha que o gabarito está errado, dá uma olhada na resolução, dá uma olhada no comentário. Tem um comentário que tem exatamente a resposta correta. Tá bom? Então vamos lá. Resposta da questão 4, letra A. Vamos para a questão 5. A questão 5, o texto, pessoal, é o mesmo texto da questão 4. Só que a pergunta da questão 5 é assim agora. Pergunta da questão número 5. Sorteado um dos 300 laudos, verificou-se que ele era positivo. Qual a probabilidade de que a pessoa correspondente ao laudo sorteado tenha realmente a doença?
Aí, pessoal, a gente tem que ter cuidado agora, ó, que a gente vai fazer assim, ó. Vamos lá. O enunciado da questão diz que você vai sortear um dos 300 laudos, ó. Sorteado um dos 300 laudos, verificou-se que ele era positivo. Então, se eu já estou dizendo que o laudo que eu sorteei é um laudo positivo, e digo o seguinte, aí você está vendo só resultado positivo? Não, eu estou vendo resultado positivo e estou vendo resultado o quê? Negativo. Mas o texto está me dizendo que eu sorteei um laudo e verifiquei que ele era positivo. Se eu verifiquei que ele era positivo, então tem que ser um desses ainda, não? Porque esses aqui são os positivos. Então significa dizer que na minha questão agora, o número total de casos não é 300. Ah, Alexandre, mas não são 300 laudos? São 300 laudos. Só que a questão diz que você sorteou um laudo e você já sabe que o resultado é positivo. Então tem 300 positivos? Não, tem quantos positivos? Tem 120. Então o meu total agora não é mais 300. O meu total agora é 120. Porque a questão disse que eu sorteei um laudo que era positivo. Qual é a pergunta da questão? Qual é a probabilidade de que a pessoa correspondente ao laudo sorteado tenha realmente a doença? O pessoal me diz o seguinte, vamos olhar para essa tabela que a gente colocou. Nessa tabela, ó, tem 30 mais 90, não tem? 30 mais 90 dá quanto? 120. Me diga o seguinte, essas 120 pessoas são doentes? Olha a tabela que a gente está montando. Essas 120 pessoas são doentes? Não. Quem é que é doente aí? Só 90. Aí aquelas outras 30 não tem um resultado positivo? Tem. Mas essas 30 que tem resultado positivo, são pessoas doentes? Olha o quadro, são pessoas o quê? Sadias. O que aconteceu é que o teste indicou que ela está doente, que ela não está. Ela está sadia, certo? Então cuidado com essa questão. O número total de casos são os laudos positivos, 30 com 90. E eu quero saber qual é a probabilidade de que a pessoa realmente tenha doença. Dessas pessoas que eu estou vendo aí, quem é que realmente é doente? Quem é que realmente é doente? 90. Quem realmente é doente? 90. Então, quando eu for fazer o cálculo da probabilidade, vai ficar assim: número de casos favoráveis são as pessoas que eu estou vendo aí que são realmente doentes. Quantas são? 90. Aí tem 90 pessoas que realmente são doentes. E qual é o número total de pessoas? Qual é o número total de pessoas que tem aí, gente? 30 com 90 dá quanto? 120. Agora eu vou simplificar. Eu vou dividir em cima por 30 e vou dividir embaixo por 30. Se eu dividir em cima por 30 dá quanto? 3. E se dividir embaixo por 30? 4. Certo? Vamos voltar de novo. Alexandre, eu não entendi, viu? Nesse instante eu disse que era 300 o total, certo? Eu disse que era 300 porque está escrito no texto. 300 é o total de pessoas que fizeram o exame. Agora o pessoal tem que ler o que está escrito no texto. O texto está dizendo, na questão 5, diz que você sorteou um laudo dessas 300 pessoas e você verificou que o resultado era o quê? Positivo. Não está escrito isso na questão? Então, se eu sorteei um laudo e verifiquei que o resultado é positivo, não foi o total de laudos que teve um resultado positivo. Quem teve resultado positivo foi o 30 com 90. Então, se eu já sei que é positivo, tem que ser um desses. Agora, nem todo laudo positivo quer dizer que a pessoa está doente. Nesse diagrama que eu estou fazendo, qual é a pessoa que tem um laudo positivo e que realmente está doente? Só as 90. Então, quer dizer, das 120 pessoas que têm laudo positivo, que é o total, só tem 90 que realmente são doentes. Então, a probabilidade é 90 sobre 120. O número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. Tá? Vamos para frente. Resposta, então, letra D de dado. Para a questão número 5. Pessoal, a questão 6 agora. Foi uma questão da prova do Enem do ano passado. Essa questão aqui, ela dá um pouco de trabalho no cálculo. E quando a gente for resolver essa questão de probabilidade, agora, a gente
foi na prova do Enem do ano passado, o enunciado ele já dá a probabilidade, você não precisa calcular, ele já dá a probabilidade. Só que como ele pede para você calcular várias coisas, então você tem que fazer o cálculo de várias probabilidades. Vamos tentar entender como é. O que é que diz o texto? O texto da questão 6 diz assim, ó: o psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a um determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiras ou falsas, e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. É bom vocês marcarem isso. Ó. Como é que é o teste? É um teste com 10 perguntas, verdadeiro ou falso. Pelo que está escrito no texto, quando é que o teste acaba? Quando a pessoa responder as 10 perguntas, ou então quando acontecer o quê? Quando a pessoa der a segunda resposta errada. Então quer dizer o seguinte, ó, o cara vai fazendo a pergunta. Enquanto você vai acertando, ele vai passando. Poxa, Alexandre, eu respondi uma pergunta, errei a primeira vez. Se eu errar a primeira vez, pelo que o texto diz, acaba o teste. Não, eu tenho que errar pela segunda vez. Então eu posso responder tudo se eu for acertando, ou então se eu errar a segunda vez, o teste tem que acabar. A pergunta da questão é assim, ó. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de um candidato errar uma resposta é 0,20. Então eu já estou te dando a probabilidade. Não precisa calcular. Qual é a probabilidade do candidato errar? Qual é? 0,20. Isso significa 20%. A chance dele errar é 20%. Qual é a pergunta? A pergunta é assim, ó. Qual é a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta? Então, qual é a chance do teste terminar na 5ª pergunta? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu queria que vocês marcassem o texto que eu comentei com vocês, tá? E assim, ó, termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. A gente tem que criar esse hábito, gente, de sair marcando no texto as coisas que são importantes. Porque a gente não lê o texto só uma vez, a gente lê o texto 2, 3, 4 vezes, não é não? Então se você já tiver marcado, você vai exatamente para aquilo que você precisa. Você não precisa de um monte de informação que é necessária, tá? Então vamos lá. Outra coisa, o enunciado da questão disse que, com base nos testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de um candidato errar uma resposta é 0,20. Então a probabilidade de ele errar a resposta é 0,20. Então me diga o seguinte, será que ele sempre erra? Se eu disser assim para vocês, ó, a probabilidade de chover amanhã é 70%. Qual é a probabilidade de não chover? 30%. Porque ou chove ou não chove. Se eu somar um com o outro, tem que dar quanto? 100%. Se eu disser assim, a probabilidade de um determinado time vencer o campeonato é 80%. Quer dizer que ele vai vencer? Não, pode ser que ele perca, não? Se a chance dele vencer é 80%, dele perder tem que ser quanto? 20%, porque ele ganha ou perde o campeonato. Então, se o enunciado me disse que a probabilidade do candidato errar é 0,20, significa dizer que a chance dele acertar tem que ser o quê? Lembra que 0,20 é a mesma coisa, tem 2 casas depois da vírgula, não tem? Entendo bem? Se tem, ó, 0,20, tem 2 casas depois da vírgula. Isso significa o quê? 20%. Isso aí é a mesma coisa que 20%. Se 20% é a chance dele errar, qual é a chance dele acertar? 80%, ele acerta ou erra. Se um é 0,20, a outra tem que ser o quê? 0,80. Então anota isso aí, tá certo? A chance de errar é 0,20, de errar, 0,20. Então a chance de acertar é 0,80. Bem, vamos mais. A pergunta da questão foi: qual é a probabilidade do teste terminar na 5ª pergunta? Então, qual é a chance do teste terminar
pergunta. Vamos lá, está em 5 perguntas. Pessoal, o que estava lá escrito no texto? Quantas perguntas tem o teste? Tem 10. Mas o teste pode terminar antes da 10ª? Pode. Se o candidato errar pela segunda vez. Pessoal, se ele tivesse errado a primeira e a segunda pergunta, o teste já tinha terminado. Porque se ele errar duas não acaba. O enunciado da questão está dizendo que o teste terminou na 5ª pergunta. Me diga o seguinte: se o teste terminou na 5ª pergunta, a 5ª pergunta, só a 5ª, ele acertou ou ele errou? Ele errou. Porque se ele tivesse acertado, ele ia responder a outra. Então eu já sei que a 5ª pergunta, ele errou. Mas me diz uma coisa: será que ele errou só a 5ª? Não. Ele errou a 5ª e errou outra também. Porque só vai acabar quando ele errar pela segunda vez. Se o teste acabou na 5ª pergunta, quer dizer que na 5ª pergunta ele está errando pela segunda vez já. Ele errou antes, a 5ª foi a segunda que ele errou. Certo? Bem, aí olha só, então a 5ª ele errou. E as outras 4? Será que ele acertou as outras 4? Será que ele pode ter errado as outras 4 todas? Não. Foi o que eu disse. Se ele errar a primeira e a segunda, já acaba. Então o que é que eu posso dizer das outras 4 perguntas? Quantas erradas tem? Tem uma errada e 3 certas. Então nas outras 4 perguntas, tem 3 perguntas certas e uma pergunta errada. Porque quando chegou na 5ª, ele errou pela segunda vez. Agora tem uma coisa que eu estou colocando aqui, que depois a gente vai ter que ajeitar. Qual é? Pessoal, o enunciado disse que ele errou a 4ª pergunta. Não. Tem uma coisa que eu garanto. A 5ª, ele acertou ou ele errou? A 5ª ele errou. E a questão está dizendo que o teste terminou na 5ª questão. Então quer dizer que na 5ª questão ele errou. E ele errou pela segunda vez. Quer dizer, ele já tinha cometido o erro antes. Agora eu não sei se o erro que ele cometeu foi na 4ª pergunta. Pode ter sido na primeira, pode ter sido na segunda, mas na 5ª pergunta ele já está errado pela segunda vez. Certo? Bem, então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dizer para vocês, ó, toda vez que aparecer um acerto, qual é a chance do acerto? A gente é colocado. É 80%? É 0,80. Certo? Então a chance do acerto é 0,80. E qual é a chance do erro? 0,20, é 20%. Então vocês vão ter que anotar isso aí, ó. Toda vez que tiver um acerto, 0,80. Toda vez que tiver um erro, 0,20. Então o acerto 0,80, o erro vai ser 0,20. Tudo bem isso? Vamos lá. O que é que eu vou fazer mais? Pessoal, olha só. A última pergunta, eu tenho certeza, eu tenho certeza que ele errou. Mas a gente discutiu há pouco que nessas 4 primeiras perguntas, a única coisa que eu consigo garantir é que tem 3 acertos e 1 erro. Mas tem que ser 3 acertos e 1 erro. Nessa ordem? Não. Tem que ter 3 acertos e 1 erro. Não tem que ser nessa ordem. Se não tem que ser nessa ordem, o que é que eu posso fazer com a ordem dos elementos? Eu estou esperando uma palavra. É o quê? Perguntar. Exatamente. Lembram que na aula passada a gente falou o que era perguntar? O que é que significa perguntar? É pegar uma quantidade de objetos e trocar a posição deles. Né? Eu só vou pegar os objetos que eu tenho e trocar a posição de um com o outro. Alexandre, eu preciso fazer isso nessa questão? O que vocês acham? Precisa. Porque eu não sei se ele errou a 4ª. Eu sei que ele errou uma delas. Não sei se foi a 4ª. Então o que é que eu preciso fazer? Eu vou pegar essas 4 primeiras questões. Nessas 4 primeiras questões tem 3 certas e 1 errada. São 4 questões. O que é que eu preciso fazer com elas? Perguntar. Perguntar significa trocar de posição. Então eu vou fazer uma perguntação. De quantos elementos? 4 elementos. 4 elementos. Só, pessoal, que aqui tem uma coisa especial. Qual é? É o seguinte: se os 4 elementos fossem todos diferentes entre si,
A minha resposta ia ficar assim: permutação de 4 elementos é igual a 4 fatorial. Se os 4 elementos fossem todos diferentes. Mas nesses 4 elementos são todos diferentes? Não. Tem um elemento que é um acerto que aparece quantas vezes? 3. Então isso aqui o que é? É uma permutação com elemento repetido. Permutação com elemento repetido. Certo? Então como é que você faz? São 4 elementos e dos 4 tem um que repete 3 vezes. Aí você volta lá em cima, para repetir. Então anote isso aí, ó. Permutação de 4 elementos, onde desses 4 tem um deles que aparece repetido 3 vezes. Então bota lá em cima quando repete. E aí como é que eu faço? Aí você vai ter que fazer uma divisão, que é assim, ó. Se eu fosse fazer uma permutação de todos os elementos, não são 4? Quanto é que dá uma permutação de 4 elementos? 4 fatorial. Bota aí, 4 fatorial. E o que é que acontece se eu permutar só os elementos iguais? Pessoal, imagina que tu tem 3 elementos iguais. Se tu mudar a posição desses elementos iguais, altera alguma coisa? Não, isso não é tudo igual. Tu tem 3 verdadeiras, né? Tu tem 3 acentos. Se tu trocar a posição entre eles, continua sendo 3 acentos. Aí eu vou contar isso várias vezes? Não, porque eu estou trocando de posição para fazer uma coisa só. Então você vai ter que dividir isso por 3 fatorial. Então quer dizer que quando repete, eu tenho que calcular a permutação 2 vezes? Exatamente. Você tem que calcular uma permutação para todos os elementos. Quantos elementos tem no total? 4. Tem 4 elementos no total. Então a permutação de 4 é 4 fatorial. E se tiver elemento repetido, que nesse caso tem, você tem que permutar também os que são repetidos. Quem é que repete? É esse verdinho aí que repete. Quantas vezes? 3. Então eu faço a permutação desses 3. Aí eu divido. Quanto é que dá 4 fatorial? Vocês lembram? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 24. E quanto é que dá 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Dá 6. Quanto é 24 dividido por 6? 4. Significa dizer o quê? Significa dizer, pessoal, que está vendo essa parte que eu estou marcando, que eu perguntei? Essa probabilidade aí, você tem que contar 4 vezes. É como se eu dissesse assim para vocês, ó. Um casal, eu vou falar uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas é uma coisa. Se eu dissesse, ó, um casal pretende ter 4 filhos. Só que dos 4 filhos, tem que ser 3 homens e 1 mulher. Pessoal, para nascer 3 homens e 1 mulher, tem que ser os 3 primeiros homens e o último mulher? Não, pode ser 3 homens e 1 mulher. Então assim, ó, se são 3 homens e 1 mulher, pode ser 3 homens e 1 mulher em qualquer ordem. Então eu tinha que fazer uma permutação. Para quê? Para mostrar para vocês de quantas formas diferentes aquela probabilidade vai ser calculada. Aqui é do mesmo jeito, ó. Para ter 3 acertos no erro, só tem essa maneira? Não. Então significa dizer que eu poderia ter montado meu quadro diferente do que eu montei. Eu poderia ter montado esse quadro de quantas formas diferentes? De 4 formas diferentes. É a quantidade de maneiras que eu tenho para montar esse quadro. Eu tenho 4 formas diferentes. Então, na hora que eu for fazer o cálculo da probabilidade, o que é que tinha lá no quadro? Tinha 0,80, 0,80, 0,80, né? Aí depois tinha o quê? 0,20, 0,20. Eu marquei os 4 primeiros, marquei? Vamos lá. Esses 4 primeiros, o que é que eu disse há pouco? Que esse grupo será contado quantas vezes? 4 vezes. Pessoal, isso tem que ficar claro. Por que tem que ser contado 4 vezes? Independente de ser 4 ou valor. Por que eu tenho que contar esse grupo várias vezes? Porque eu tinha 4 elementos. Desses 4 elementos, tinha 3 acertos e erro. Só que eu coloquei assim, ó, acerto, acerto, acerto e erro. Mas para ter 4 elementos, 3 acertos e erro, não tem que ser do jeito que eu acabei de dizer. Eu podia trocar de posição dos elementos. E aí, se eu trocar de posição, dá quantos resultados? 4. Então, são 4 formas diferentes.
Então, na hora que eu for calcular a probabilidade, vamos lá, como é que a gente vai calcular? A probabilidade já está aí, são esses valores. Só que esse primeiro número eu tenho que contar quantas vezes? 4 vezes. Então vai ficar 4 vezes, vamos lá, 0,80 vezes 0,80 vezes 0,80. Dá quanto? 0,80 elevado ao cubo. 0,80 vezes 0,80 vezes 0,80. Dá 0,80 elevado ao cubo. Vezes, o que está faltando ainda? Está faltando só o 0,20. Quantas vezes? 2 vezes. Então está faltando o 0,20 e outro 0,20. Tá? Então é 0,20 vezes 0,20 elevado ao quadrado. Pô, bicho, isso aí viu, suei agora. Isso dá esse trabalho todinho. Tá? Agora o que, é que a gente podia tentar fazer para diminuir um pouquinho o trabalho? É pegar esse 0,80 e transformar isso aí em fração. Porque 0,80 é 80 sobre 100. Pessoal, 80 sobre 100, tu pode dividir tudo por 20, em cima e embaixo, já fica uma fração bem menorzinha. E no outro também, 0,20 que é 20%, tu pode dividir em cima por 20 e embaixo por 20. Mas no final das contas, tu vai ter que fazer essa conta aí, certo? E aí quando você fizer essa conta, eu quero só que vocês preparem, deixa de fazer em casa, porque tu vai perder esse tempo agora, né? Quando você for fazer em casa, olha como é que está o resultado, 0,08192. O resultado feio, né, Alexandre? Horrível. Tá? Essa questão, presta atenção, essa questão é mais difícil do que as outras que a gente fez, não? É difícil. Agora sim, ó, o que é importante nessa questão? O que é importante nessa questão que eu quero citar é o seguinte, é que nas questões anteriores, a probabilidade eu tinha que calcular, porque eu calculava o total e calculava o caso favorável. Nessa questão, o enunciado já deu a probabilidade, quando ele falou que era 0,20. Então, esse passo eu já não dei. Eu tive que partir para outro caminho. E onde é que dificultou? É eu lembrar que eu vou ter que pegar esses elementos e fazer o que com eles? E fazer uma perturbação. Tá certo? Pessoal, preciso de mais um minuto só. Quem for embora vai embora, não, só um minuto. Na realidade, eu disse até para uma mão, eu ia ficar até 10h30 com vocês. Eu acho que vocês não querem ir embora, então eu ia ficar até 10h30, né? Mas deixa eu só comentar aqui uma coisa com vocês, ó. Pessoal, ó, eu já comentei com o pessoal que faz parte do projeto o seguinte: existem características que são inerentes ao professor que você não consegue mudar, nem que você se esforce. Então, às vezes, tem um aluno que diz assim: Alexandre, não dá para acelerar não aí, passar 5 da marcha. Pessoal, toda vez que eu estiver dando aula, o ritmo de dar aula é esse. Quando você tem 50 pessoas na sala é uma coisa, quando você tem 4.000 pessoas é outra coisa. Então o pessoal que é mais nervoso, quando o Lex Santana da aula, eu se acalmo, como delícia de maracujá, porque eu vou dar minhas aulas, toda vez que eu for convidado, eu vou dar minhas aulas nesse ritmo, eu estou nem participando de uma corrida, né? Quem terminar primeiro ganha, então nesse não. Eu acho melhor resolver só 5 ou 6 e a gente aprender, a gente vai ter outros encontros, vai? Se depender de mim, sim, né? Então, pessoal, só para fechar, o pessoal não vai embora agora antes de ver isso aqui, viu? Porque quem não for ver isso aqui não vai passar. Na hora que vocês passarem, você capaz bem que o Alexandre falou, né? É só, pessoal, para enaltecer a força de vontade que vocês têm que tratar um horário desse até agora, 5h30, né? Eu puxei do site do Gustavo Borges uma frase que ele fala a respeito de força de vontade, que eu acho sensacional, né? Gustavo Borges, nadador, né? Campeão em Olimpíada várias vezes, e olha só o que ele pensava a respeito de força de vontade. No site dele é assim, ó: várias vezes eu acordei às 5 da manhã para treinar e me perguntava: é isso mesmo que eu quero? A última coisa que eu queria era pular numa piscina fria às 5h30 da manhã, mas eu nunca perdi um treino por falta de vontade. Podia estar cansado, ter dormido mal à noite, mas eu sempre ia treinar. É nesses dias que surgem os campeões. Enquanto os outros resolvem ficar dormindo, você está lá buscando mais uma chance de melhorar. Os dias não voltam atrás. E é exatamente isso que eu estou vendo, pessoal.
Vocês podiam dar comigo, casa, mas vocês não têm. E é por isso que vocês estão passando. Eu só vou para vocês, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, abraço.